Vou abordar com vocês aqui o tema da expressão facial, tudo bem? Que é um tema central relacionado à ansiedade social, né? Por quê? Porque o rosto, né, a face, é a parte mais visível, né, e mais publicamente observável pelos outros, né? E, em geral, né, a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade social tem alguma dificuldade na questão da expressão facial, certo? Eu vou procurar fazer esse vídeo aqui com uma característica fundamentalmente prática, né? E vou dar alguns exemplos aqui de 3 expressões faciais específicas que vocês podem estar treinando, né, ou podem estar utilizando aí nas interações sociais. Só um comentário. Se vocês puderem investir, né, tempo, dedicação e esforço na questão da expressão facial, né, e todos os seus componentes, né, sorriso, o olhar, o levantar de sobrancelhas e assim por diante, é um investimento extremamente válido e útil para vocês lidarem de uma forma eficaz nas interações sociais. Por quê? Porque você pode, você pode, de certa maneira, regular a ansiedade social a partir das expressões faciais, né? Que inclusive é uma fonte de regulação emocional extremamente poderosa. O que eu estou querendo colocar com isso? Se você, por exemplo, tem um contato visual efetivo, né, você consegue regular a interação social muito provavelmente de forma mais efetiva do que se você tiver um contato visual inadequado, né? Tanto do ponto de vista de um contato visual evitativo, quanto do ponto de vista se for um contato visual excessivo. Tudo bem? Então assim, pessoal, invistam nessa questão do treinamento, né, ou da prática de certas expressões faciais que são úteis nas interações sociais, certo? Bom, como eu falei, né, eu vou me focar aqui em 3 e eu vou começar com a questão do sorriso, mas o sorriso num contexto verbal, né, de fala, muito específico. Qual? Sempre quando vocês... sempre não, né? Mas em diversas ocasiões em que vocês estiverem conversando com alguém, né, ou apresentando algum trabalho na escola ou na faculdade, ou qualquer situação de falar em público, tudo bem? Que aí são situações sociais formais, quanto nas situações sociais informais, né? Mas quando vocês estiverem falando, procurem, né, de forma consciente, abrir um sorriso após cada frase. De que maneira? Vou dar um exemplo prático aqui, né? Eu costumo fazer isso também ocasionalmente, às vezes eu me esqueço de fazer isso, mas é uma estratégia que ela tem se mostrado eficaz aí no manejo da ansiedade social. Então, por exemplo, eu vou me apresentar aqui e vou, após essa minha frase, essa minha introdução, eu vou abrir um sorriso no final, tá? Seria mais ou menos assim. Bom, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, trabalho com ansiedade social já há um bom tempo e tenho bastante interesse também pela terapia de aceitação e compromisso. Perceberam? Quer dizer, eu falei essa frase, né, e concluí com um sorriso, né? Tá. Qual que é a função disso, né? Primeiro que o movimento facial do sorriso ele já produz naturalmente um relaxamento, digamos assim, né? Um relaxamento facial. Tudo bem? Isso como um efeito individual, um efeito subjetivo.
de relaxamento na face. Porque esse movimento aqui de sorrir, né, quer dizer, de certa maneira, você contrai essa musculatura aqui, mas quando você volta à posição original, relaxa. Né? Vocês podem reparar, né, que volta e meia eu falo alguma coisa aqui no vídeo, né, uma frase qualquer, e no final da frase eu abro um sorriso. Né? Pode ser um sorriso leve, um esboço de sorriso, ou pode ser um sorriso mais consistente. Tudo bem? Então, assim, a função disso, né, para além desse efeito individual e subjetivo, também dá uma certa, também passa, né, uma imagem de descontração, uma imagem de relaxamento, uma imagem amigável para o outro. Né? Isso pode quebrar uma série de barreiras, né, ou obstáculos sociais dentro de uma interação. Né? Então, por exemplo, né, quando você vai apresentar um trabalho em público, né, provavelmente você fica bastante ansioso, tenso, nervoso e assim por diante. Né? Se você inicia a apresentação de uma forma leve, uma forma descontraída, se utilizando desse recurso do sorriso após o final de cada frase, provavelmente você vai conseguir manejar a ansiedade de forma mais eficaz do que se você ficar com a expressão facial muito rígida ou muito séria nesse contexto. Tudo bem? Ainda que seja um contexto social formal. Certo? Bom, a segunda expressão facial, né, na verdade o segundo componente da expressão facial é a questão do olhar, do contato visual. Mas o que eu estou querendo pontuar, né, o que eu estou querendo enfatizar aqui especificamente? Gente, quando vocês contraem um músculo qualquer, ou um grupo muscular do corpo, né, ele fica tenso, fica rígido, certo? Mas quando você solta a musculatura de forma intencional, né, você tensiona um músculo e solta de forma intencional, isso produz uma sensação extremamente consistente de relaxamento. Né? Bom, como é que isso pode ser aplicado à questão do contato visual? Quando vocês estão interagindo com alguém, né, visualmente, né, você está naquele olho no olho, né, encarando a outra pessoa, se você notar algum sinal de tensão ou ansiedade, principalmente concentrada no rosto, né, vocês podem utilizar essa estratégia de tensionar o contato visual de forma intencional ou voluntária, né? E isso vai produzir, como consequência, um relaxamento natural do olhar quando você, digamos assim, entre aspas, né, soltar o olhar. Tá, como é que você pode fazer isso na prática? Perdão. Você pode arregalar o olhar de forma intencional, que isso produz uma tensão, né, que é dito aí o olhar de medo ou olhar assustado, mas você pode fazer isso de forma intencional e depois voltar o olhar ao estado natural. Né? Então, se você percebe, né, se você nota uma tensão concentrada no rosto, você pode tensionar o olhar arregalando o olho e depois soltar o olhar para ele ficar mais relaxado, isso na face como um todo. Então seria mais ou menos o seguinte, ó. Você faz isso, né, você está olhando para a pessoa, arregala o olho e solta. Né? Percebe a diferença? Quer dizer, quando eu arregalo o olho, né, eu estou com o olhar tenso, mas quando eu solto, isso produz um relaxamento maior, tanto no meu olhar, como agora nesse momento, como no rosto como um todo. Tudo bem? Às vezes até quando você precisa fazer desvios de olhar, né, você está interagindo com duas ou mais pessoas, quando vocês forem desviar o olhar, vocês podem desviar de uma maneira arregalada
E aí quando vocês voltam a olhar para uma outra pessoa, você solta, né? Eu estou usando esses termos aqui, mas acho que dá para entender, né? Você solta o olhar. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Percebe? Ou seja, você olha, quando você vai desviar o seu olhar, você olha de forma tensa, né? Intencionalmente, né? E quando você volta o olhar, você solta ele, tá? Bom, e uma última expressão facial, um último componente, seria uma expressão de concordância, mas uma expressão de concordância muito específica que demonstra um certo sinal de empatia em relação ao que o outro está colocando. Como assim? Uma coisa é você estar conversando com alguém, né? E aí esse componente ele se aplica quando você está no papel de ouvinte, né? Uma coisa é você estar conversando com alguém e você fazer um aceno de cabeça assim, né? Que é uma coisa normal. Tudo bem? A maioria das pessoas fazem esse tipo de comportamento não verbal, tá? Outra coisa é você enfatizar a concordância fazendo mais ou menos assim, ó. Né? Como? Você contrai um pouco os lábios, né? E você, ao mesmo tempo, contrai um pouco o olhar e acena com a cabeça. Né? Mais ou menos assim, só para demonstrar aqui mais uma vez, né? Então, assim, você passa a ideia para o outro de que você está entendendo perfeitamente o que ele está falando, né? E isso gera uma sensação de bem-estar ali na interação social, que inclusive pode repercutir em você mesmo, no sentido de você se sentir melhor naquela interação também, né? Inclusive, só um parêntese aqui, né? Esse tipo de concordância mais expressiva ela é muito comum por parte de terapeutas, né? Psicólogos clínicos. Por quê? Porque a gente procura passar uma imagem para o cliente, de fato, né? Quando nós estamos compreendendo e empatizando com a situação dele, esse tipo de sensação. Né? Então, muitas vezes a gente se pega nesse comportamento, né, de concordância em que eu costumo passar, né, um tom emocional mais intenso. É basicamente isso. Tudo bem? Então assim, gente, para finalizar, vocês podem então pegar esses 3 componentes de expressão facial, né? Vocês podem até registrar isso numa folha qualquer, ó, vou treinar esse componente aqui, esse, selecionar algumas situações sociais do seu dia a dia e colocar isso em prática e observar os efeitos que isso ocorre. Tudo bem? Bom, então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se você achou que esse conteúdo foi útil, não esquece de deixar o like aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que a gente consiga cada vez mais dar visibilidade aqui ao nosso canal. Tudo bem? Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, estou à disposição aqui também. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.